Não viemos à Terra para julgar, nem prender ou condenar. Viemos para olhar e depois contar. Um jornalista deve ser fiscal de todos os poderes, tanto políticos quanto econômicos. E a crítica não pode escolher alvos. Essa afirmação é do jornalista, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, Zuenir Ventura. Essa fala, essa manifestação, inspirou o surgimento deste espaço. Por isso, a partir de hoje, eu convido você a acompanhar Carlos Machado no blog e também nas redes sociais. Para essa primeira conversa, eu chamei um colega, justamente para poder falar um pouco de comunicação e do desafio de lidar com tantos assuntos relevantes à sociedade, em particular à comunidade onde nós estamos inseridos. Bem-vindo, Vinícius Guerreiro, jovem colega jornalista, que já tem uma trajetória aí exitosa e que muito gentilmente aceitou conversar comigo nesse espaço de apresentação de uma proposta que está surgindo aí. Muito obrigado. Obrigado, Machado. Um prazer, né? Muito te escutei, né? Muito olhei e agora está do teu lado, podendo contar um pouco da comunicação. É muito gratificante para mim. O desafio de fazer comunicação no que diz respeito à atividade jornalística é justamente tratar de inúmeros assuntos que são relevantes, mas que naturalmente acomodam e desacomodam interesses. Como tem sido para ti essa experiência de lidar com assuntos que naturalmente têm essas nuances e, ao mesmo tempo, ficar sabendo, tomar conhecimento de que eu estou tendo essa pretensão, este atrevimento de trazer vários assuntos aqui para a gente justamente acomodar e desacomodar interesses, proporcionando a construção de um novo olhar a cada dia. Esse é o viés que a gente aprende, eu diria nem desde a faculdade, quando tu vai estudar a comunicação. É aquilo que, quando tu é um comunicador, tu é um jornalista, ele parece que vem intrínseco a ti, né? De querer contar as coisas, de querer falar sobre as coisas, independente do que seja, independente do que lado ou outro lado está, a pluralidade que a gente quer dar aos assuntos e às situações, o jornalista sempre quer fazer isso, né? E quer contar, não interessa se vai ser bom ou ruim, se é, como tu falou, né? Não se julga se é bom ou ruim, tu só quer contar, tu quer falar, tu quer analisar, que é uma palavra que eu gosto de dizer muito, que é o que tu conseguir observar o todo, olhar o todo, e esse é o maior desafio, é tu conseguir olhar além da tua bolha, olhar além da tua ótica, só das tuas experiências, mas tu conseguir abranger esse olhar para poder contar para as pessoas, para poder passar para as pessoas aquilo que a gente observou de verdade. O Vinícius é especialista na área esportiva, acompanha mais objetivamente o futebol local, regional, por que não também o futebol nacional, em razão da participação de clubes que nós temos aqui, por exemplo, na Série B do Campeonato Brasileiro. Vinícius, tratar de certos assuntos, como eu disse anteriormente aqui, incomoda um pouquinho. Nós temos aí o futebol durante a pandemia, uma série de protocolos também para que o futebol possa acontecer. No entanto, o que tu acredita que hoje poderia, de certa maneira, incomodar o mundo esportivo quando se observa comportamento da torcida, comportamento de dirigentes ou atendimento precário de protocolos? Esses assuntos, quando tratados, naturalmente são polemizados porque atingem interesses. Claro. E mesmo assim, como é que tu avalia, como é que tu procura tratar disso de maneira a construir um cenário que todo aquele que acompanha o futebol possa compreender o que está acontecendo? Cada vez que tu vai falar, cada vez que tu vai debater um tema que tu vai criticar, seja em inúmeros exemplos de investigação que a gente já viu dentro do futebol que refletiu, tu vai incomodar. E isso o jornalista tem que estar preparado, porque se tu não incomodar, tu não vai estar fazendo jornalismo, né? Que fique claro, este encontro ele foi ajustado apenas pela aceitação do convite ao Vinícius e pelo horário para que nós pudéssemos gravá-lo. No entanto, o restante do papo aqui é espontâneo, como deverá ser na sequência, nas próximas edições. Por isso aqui tudo é, de certa forma, uma surpresa. Bem, a ideia é justamente essa, né? É de convidar aqueles que têm interesse nessas causas que são coletivas, principalmente,
despertar para essa participação que é a nossa proposta. Vinícius, muito obrigado. Só nesse final eu gostaria aqui que tu fizesse uma projeção. Tu acredita que nós vamos encontrar um número significativo de pessoas para participar desse debate efetivo a partir do fato, ou seja, a partir do concreto, e ampliando essa decisão, colaborar para a formação de uma consciência coletiva, ainda que tenhamos de respeitar, obviamente, que as diferenças? Claro, eu acho que sim, Machado. E por ser um espaço, né, e por ter a tua pessoa, um cara que quer muito ouvir, que quer muito contar e que ajuda a gente a refletir, né, como sociedade, como coletivo, como tu destacou, o ponto que é essencial. E esse espaço ele vai ser primordial para dar voz, né, para muitas histórias, que é uma coisa que fascina nós jornalistas e que serve muito de exemplo, às vezes para uma só pessoa e já faz um diferencial enorme, mas para levar essas histórias, para contar esses fatos, contar essas perspectivas e visões, para a gente poder, como sociedade, como região, crescer e usar, por que não, de exemplo, para poder alavancar, seja um negócio, seja uma situação de vida, enfim, aquilo que é necessário que a gente age, que a gente faça nesse momento. Obrigado, amigo. Obrigado. Pela gentileza.